see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Boa noite, graça e paz. Olha, eu de microfone ligado hoje, mas sou eu. Viu, Will? Hoje sou eu, não é um clone. Embora eu tenha começado com o microfone diretamente ligado. Mas para provar que e você por um instante não me ouviu, então sou eu mesmo. Eu sou o apóstolo Jefferson, nós somos a Igreja Evangélica Apostólica Nascidos para Vencer. E hoje é a noite de estudo bíblico. Hoje é dia 2 de setembro, meu Deus do céu, como o tempo passa, não é mesmo? Dia 2 de setembro de 2020, 21 horas e 39 minutos. Tudo pronto, tudo preparado para nós começarmos este estudo bíblico que vai ser bem breve. Hoje eu fiquei pensando, eu tinha muitas matérias para dar, eu estava devendo o estudo para vocês do apóstolo Apolo, e também estou com uma matéria muito boa de Tito, não Tito que destruiu o templo, Tito brother, né? Tito amigo, Tito do bem, também com um material sobre Timóteo, não das cartas de Timóteo, para Timóteo, da história de Timóteo. Né? Então tinha alguns materiais bacanas que eu estava pensando, e isso estava pronto já. Só que aí eu fiquei pensando o seguinte, vocês estão me ouvindo bem, acho, né? Tá. Eu fiquei pensando o seguinte, nesse último mês, principalmente no mês de agosto, nós falamos muito do livro de Atos, falamos muito sobre Paulo, falamos sobre Barnabé, e os nossos estudos bíblicos têm vindo muito por aí, né? E a gente acabou falando muito de uma galera aí, que é os fariseus, que todo crente, né, gosta de, quando quer encher a paciência de um irmão, chamar ele de fariseu. Tem os saduceus, que são um pouco menos conhecidos, mas também aparecem com boa frequência nos textos que nós lemos. Depois tem dois que eram muito importantes na época, mas que aparecem muito pouco, né? Que são os essênicos e os zelotes. E ainda tem um quinto grupo, que são os herodianos. E nós vamos hoje falar assim, eu vou dar uma noção para vocês, porque sempre partindo do princípio
de que é a primeira vez que vocês vão ouvir falar dessa patota. Ó, que bonita a expressão, patota. Essa denunciou a minha idade, né? Patota era quando eu era criança que falava. Então, vamos falar um pouquinho dessa patota, sendo que o que a gente mais tem material, e tanto histórico como bíblico, é dos fariseus. Né? E você vai saber por quê daqui a pouco. Então vamos falar dos quatro. Vamos falar dos fariseus, saduceus, essênicos e zelotes nesta ordem. E não falaremos dos herodianos, embora os herodianos apareçam. Os herodianos não eram uma seita. Os herodianos eram praticamente um partido político. Um partido político não organizado, vamos dizer assim. Eles perseguiam Jesus? Perseguiam. Perseguiam os apóstolos? Perseguiam. Perseguiam os cristãos? Perseguiam. Mas como a ideia é falar sobre as seitas, ramificações do judaísmo, não cabe falar, eu entendi que não cabia falar sobre os herodianos, não é? Que Herodes era um semi-judeu. Mas eu não vou falar sobre os herodianos, vou falar só sobre esses quatro. E eu acho que já vai estar bom para a gente fazer esse estudo. E no final eu tenho uma notícia muito bacana para dar para vocês sobre o estudo bíblico, tá? Então vamos lá, se todo mundo está me ouvindo bem, deixa eu dar aqui os boas noites, porque eu não sou sem educação não. Eu tenho uma educação excelente, dada pela minha finada mãe. Pastora Rose Felipe, nossa alegria, seja bem-vinda, filhinha querida, Deus te abençoe. A Raquel foi batizada hoje como a nossa Alegria 2. Olha aí, Raquelzinha, viu como você está conquistando os corações da família que você entrou? Você foi adotada pela família e já é a nossa Alegria 2. Então, ó, em primeiro lugar, a nossa alegria entrou, e em segundo lugar, a nossa segunda alegria. E eu gostei muito desse batismo e vou pegar ele. Você passa a ser agora a nossa Alegria 2, tá? Bispa Paula, boa noite, filha querida, que eu amo o infinito. Will, meu brother, irmão, camarada fiel. Eu gosto de gente fiel. Gosto de gente ponta firme, fiel, que anda junto, e você é desses caras. Espero em breve poder te dar um abraço. Seja bem-vindo. Aí vem a minha filha, que é minha doçura, que é a Bispa Adri. Seja bem-vindo, filha, que eu amo tanto, tanto, tanto. Estou morrendo de saudade de você, dos pequenininhos. A Rose aparece de novo. Aí vem o meu irmão Leonildo, esse também, Will. Você e o Leonildo são dois caras gente boa. Um dia vamos sentar nós três num boteco e encher a cara de Guaraná, porque nós temos uma aliança, nós três. Nós três somos gente boa, viu? Você, o Leonildo e eu. O Leonildo é um cara bom demais. Um cara bom demais. Seja bem-vindo, meu irmão querido. Aí vem meu filhinho Du. Filho lindo, nosso cavalinho, né, Du? Aí vem a minha filha mais como é que eu vou te falar? Essênica. Essênica não, né? Mais televisiva de todas, que é a nossa Bispa Shirazade, bispa lindíssima, muito capaz, muito competente, linda e muitos outros adjetivos. Seja bem-vindo, filhinha linda que o pai ama. Quem mais está aqui? A Raquel, a Valéria, o meu amor, está me assistindo. A Valéria tenta me assistir. Mas aí o Rodolfinho zoa, sabe? O Rodolfinho zoa ela. E aí ela não consegue, depois ela vê as reprises só. Deixa eu ver. Raquel, feliz é você que nos faz feliz. A Nina que acabou de arrebentar no culto, e quando a gente for orar no final agora da aula, nós vamos passar um trechinho do culto da pastora Nina para quem não assistiu. A Nina, que eu trato ela de filha meu amor, né? Para você entender qual que é o meu sentimento por ela. E foi um culto maravilhoso. Bom, vamos lá. Vamos começar então. Sentindo falta de algumas pessoas aqui, mas às vezes as pessoas entram pelo site da igreja e não aparece. É bom que você saiba, viu? Você que não entrar pela página do apóstolo,
eu não consigo ter você no chat. Aí as suas perguntas e os seus comentários eu não tenho ao vivo. Eu só vou ter acesso depois. Então, se você puder, pula daí onde você está. Se você está na página da igreja, por exemplo, ou em alguma página compartilhada, pula para a página do apóstolo se você quiser participar com perguntas ou até com colocações. Tá bom? Então vamos lá. Vamos começar falando. Perdão. Vamos começar falando dessa galera aqui, ó. Deixa eu abrir o nosso. Esse que era o meu medo, ó. Isso. Vamos falar desses camaradinhas aqui. É o que a gente mais ouve falar na Bíblia, né? Eles eram como formigas, eles estavam em todos os lugares, todos os lugares. E isso fazia com que eles estivessem mais expostos. Antes disso, acho que eu devo uma explicação. O que nós vamos falar hoje? Existe uma religião que é a dominante, que é o judaísmo, não é? Dentro do judaísmo existiram durante a história muitas seitas, muitas, que se você for estudar, você vai perder a conta do número de seitas, que são ramificações. Né? A gente pode até imaginar assim, sabe o que hoje crente gosta de falar? Visão da igreja. Ah, minha visão é essa, mais ou menos é uma seita, né? É uma divisão, a seita é uma divisão. Então, haviam várias e várias divisões. Só que essas seitas, elas começavam e eram meio que fogo de palha. Elas começavam, o povo logo se interessava em saber, se formava um grupo, mas aquilo não tinha força, não tinha muito fundamento, não saía muito, derrapava, sabe? Não saía muito do que já era. Não tinha força, então acabava. E elas nasciam e acabavam, nasciam e acabavam. E na época de Jesus, havia se firmado essas 4, junto com o que eu disse, aquele partido político, os herodianos. Então, os 4 que nós vamos falar agora são judeus, pertencentes à religião judaica, porém protestantes, vamos dizer assim, como a igreja evangélica. A igreja evangélica, que a maioria de vocês pertence, acredito eu, são protestantes. Protestam não sei do que, mas protesta. Né? Eu estava vendo a entrevista de um padre, porque eu vejo tudo. Né? A janela do quarto que eu vivo é muito ampla, porque eu não quero ver a vida passar pela janela do meu quarto. Então a janela do meu quarto é muito ampla, para que eu possa ver muitas opiniões diferentes. Eu estava vendo um padre falar que católico não questiona a autoridade da igreja. Porque se o católico questionar a autoridade da igreja, ele não é católico. O padre fez essa colocação. E aí ele disse assim, e católico que coloca a Bíblia acima da igreja, também não é católico. E aí o repórter perguntou, mas por quê? Ele falou, porque a igreja veio primeiro que a Bíblia. Então não adianta falar isso não está na Bíblia. A igreja veio primeiro. Então a Bíblia é só um complemento da igreja. Entendimentos. Né? Cada um tem o seu entendimento. Então nós não. Vocês, a maioria, pelo menos, que está assistindo, são protestantes. Protestam contra o quê? Protestam contra... Ai, meu Deus do céu. Protestam contra os protestantes. Porque olha quanto protesto, né, gente? A religião é uma coisa complicada, porque é muito protesto. É muito protesto. Parece a CUT. Então nós tínhamos o... Parece a CUT, foi boa. Mas tem a religião principal. A única religião do mundo. A única verdadeira. A religião única, verdadeira, é o judaísmo. É a religião que Deus implantou. Depois surgiram muitas coisas. Mas a religião o original é o judaísmo. Do judaísmo, durante todos os anos, os milhares de anos, todos os séculos foram se passando, muita coisa foi acontecendo, muita coisa. O povo foi
mudando, não era mais como antigamente. As pessoas evoluem, aparece mais tecnologia, aparece tecido, aparece cor. Então as pessoas já não usam só o branco, já não usam só o mesmo tecido. Todo ser humano é vaidoso. E eu estou só te dando um pequeno exemplo. Vai surgindo questionamentos. Por que eu não posso? Por que não deve? E vão criando variações dentro da lei. Então, durante muitos anos, milhares e milhares de anos, foram se criando muitas histórias em cima das leis. E isso afetou, sobretudo, não a religião judaica em si, mas as ramificações, as seitas. E dessas que permaneceram até o fim, né, porque essas que eu estou dizendo foram as últimas que acabaram no ano 70 com a destruição do templo. Mas eles estavam protestando, cada um da sua forma, a gente não concorda com isso, então vamos pregar desta forma. Então os fariseus pregavam da forma que eles acreditavam, os saduceus da forma que eles acreditavam, os essênios da forma que eles acreditavam, os zelotes da forma que eles acreditavam e os herodianos da forma com que eles acreditavam. Cada um deles acreditando que o Messias viria de uma forma, agiria de uma forma, cada um na sua visão, como todo pastor que abre uma igreja, Deus me deu uma visão, mesma coisa, não muda, tá? Deixa eu arrumar aqui minha tela que tá, esse pretinho aqui tá me irritando. Melhorou. Deus me deu uma visão, vou abrir outra igreja. Tá, então vai, abre outra igreja. Vai dando visão. Então, as seitas eram meio que um protesto, uma divisão dentro da religião principal, que era o judaísmo. Nesse processo todo, surgiu o protestante maior da história, que foi Jesus. Jesus foi o maior revolucionário da história religiosa do mundo de todos os tempos. Dividiu a Terra em duas eras, em AC e DC. Antes de Cristo e depois de Cristo. O cara veio, revolucionou tudo. Aquilo que era uma seita se tornou em uma verdade, de verdade única, não mais uma religião. Religião existe uma só. Vai ser sempre o judaísmo. Agora, a verdade é Cristo. Né? Então, na época de Cristo, existia o protestante, os protestantes, as seitas que protestavam contra ele. E esses protestantes agora protestavam contra Cristo. Olha que loucura. Porque eles não queriam que aparecesse mais uma divisão ainda. Pois é. Aí isso depois passa, o templo vai ser destruído em 70, aí depois vai passar alguns anos, o cristianismo vai crescer, vai aparecer um imperador que vai se converter, Constantino, e vai mexer nas escrituras, e vai formar a igreja romana, que é a igreja católica, estruturadinha, bonitinha, andando segundo os padrões que eles acharam que tinha que ser. Aí o que aconteceu? Mais uma vez apareceram protestantes, que terminou sendo nós, né? Eu, você, quem se diz crente é protestante. Então, é uma história de protestos religiosos. Então, hoje vamos falar, não sei se deu para você entender, dos primeiros protestantes, das primeiras seitas que aconteceram dentro do judaísmo. A primeira delas, e mais difundida, porque eles eram como formigas, eles punham a cara à tapa mesmo, eles estavam na rua, eram os fariseus. Os fariseus têm um capítulo inteiro de Jesus batendo neles. Porque eles estavam muito no pé de Jesus. Muito. Os outros ficavam meio assim, sabe? Aparecia de vez em quando, a gente vai ver uma conversa de Jesus com os saduceus no capítulo 22, 2 ou 3 versículos do Senhor contestando aquilo que eles pregavam, que a gente vai ver o que eles pregavam daqui a pouco, mas, no geral, eram sempre os fariseus, porque eles estavam em todo lugar. Eles estavam na rua, era um grande número. Não eram pessoas muito apegadas ao dinheiro, eles não pregavam como, por exemplo, hoje se prega a teologia da prosperidade, eles não eram muito apegados à questão material, embora nós tenhamos relatos de fariseus muito ricos, como José de Arimateia,
como Nicodemos, e outros, mas não era uma regra. Eles viviam mais mesmo da religião. A questão deles era espiritual. Só que aí você vai dizer assim, então apóstolo, onde que surgiu a divisão deles? O que eles não concordavam com a religião central judaica? É que diz a lenda dos historiadores que existe duas Torás. Torá é o livro dos judeus, né? A Bíblia dos judeus, que são as leis que Moisés escreveu, e existe uma outra Torá oral, que é uma Torá que era dita, que era pregada, né? Que nem tudo que foi dito foi escrito. Então, existiam muitos costumes que eles trouxeram de séculos e séculos, milhares de anos até, que eles achavam até mais importante do que a própria Torá. Então, os fariseus, eles tinham essa coisa. Eu vou te dar um exemplo, né? Quem aqui, quando era criança, nunca ouviu a mãe falar que se você deixasse o chinelo virado de cabeça para baixo, a mãe morria? Todo mundo, né? Uma vez eu até brinquei com a minha mãe, que ela brigou comigo, ela falou, você não me ama. Eu falei, mãe, soubesse quantas vezes eu já salvei a tua vida, querendo dizer que eu tinha desvirado o chinelo. E eu tô falando isso para você porque é uma crença, né? Isso não está na Bíblia, isso não está escrito em livro nenhum, mas alguém algum dia disse, e se tornou uma tradição. Então, criou-se muitas tradições orais dos fariseus. E eles pregavam isso. Pregavam muita tradição oral. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui que eu esqueci. Me perdoem. Poderia ser 5 minutos, é que meu computador demora um pouquinho para abrir o material. Então eu coloquei aqui embaixo, Mateus capítulo 23, porque o Senhor vai relatar, eu nem vou precisar falar muito. Eu até baixei o áudio, mas eu também não vou. Eu não vou colocar o áudio, porque depois você vai ler na sua casa, ou vai ouvir o Cid Moreira, vai dar 8 minutinhos de Jesus falando todas as características dos fariseus. O fariseu, ele era o cara ele era muito hipócrita. Todos os fariseus, eles eram extremamente hipócritas. Então, o que o Senhor Jesus disse sobre eles? Obedeçam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Porque eles falavam lindamente, eles pregavam a verdade, mas na hora de viver, nada daquilo que eles pregavam, eles faziam. Então, esse foi o primeiro ponto que o Senhor bateu neles. Depois, eles eram vaidosos demais. Eles queriam sempre aparecer. Lembra que eu falei que eles eram como formiga, estavam em todos os lugares? Estavam em todas. Eles queriam ocupar os primeiros bancos. Imagina, né, que fosse uma igreja. Eles queriam sentar nos primeiros bancos. Que o holofote estivesse sempre neles. Eles gostavam de falar. Eles eram extremamente exibidos. Tem uma passagem que o Senhor diz assim, da oração do samaritano e a oração do fariseu. Que o fariseu faz a oração, Senhor, lindo, maravilhoso, bibibi, bobobó. E o samaritano, ele diz, Senhor, na minha pequenez, perdoa os meus pecados, porque eu não sou merecedor. E o Senhor diz assim, qual das duas orações vocês acham que vai ser aceita por Deus? Do judeu fariseu ou a do samaritano? Então era isso. Aqui em cima tem uma definição da palavra, né? Fariseu. Fariseu em hebraico é purishim. E a palavra quer dizer segregados. Eles davam ampla importância a todas as formalidades. Todas as formalidades. Mas não viviam na sua própria vida. O Senhor diz para eles, lembra que nós estávamos falando sobre, na história de Paulo e também no livro de Atos, quando Tiago ele se levanta e fala assim, não vamos colocar sobre os gentios um peso que nem nós e os nossos pais podiam carregar? Lembra disso? É disso que ele está dizendo, porque o Jesus diz,
Porque o Senhor diz a mesma coisa para eles. Vocês colocam um peso, uma carga religiosa sobre o povo que nem vocês levam, mas dizem que levam. Vocês mostram uma capa, vocês vestem uma capa de santidade e todo mundo acredita que vocês são, fazem e acontecem, quando na verdade não é nada disso. E aí vocês dão uma volta no oceano para conquistar uma vida e dão 2 voltas para esse cara que você deu uma volta para conquistar, provar que esse cara vai para o inferno. Então, do farisaísmo, o Senhor Jesus bateu demais. E eles estavam sempre no pé de Jesus. Então, fica como lição de casa que você ouça Mateus. Ouça não, vai. Você me convenceu. Eu estava aqui, eu estava vendo o olhinho da Raquel. Ela falando assim, não, eu quero ouvir. Tá bom, vai, então. Mateus 23. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Porque percorrem terra e mar para fazer um convertido e, quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos! Pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos insensatos, que é mais importante? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isto nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos, que é mais importante? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas!
Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos. E dizem: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim, vocês testemunham contra si mesmos que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Por isso, eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão. A outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. E, assim, sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado. Bom, tá bom já, né? É um espancamento, é um espancamento público de que o Senhor Jesus, tudo isso é Jesus falando, né? Você imagina a situação. Então, os fariseus, eles tinham uma essência boa. Mas qual era a essência boa? O judaísmo. O que eles pregavam o judaísmo, e o judaísmo já existia. A variação, né, a questão do aparecer, da vaidade, da hipocrisia, tudo isso que você ouviu o Senhor falar é muitas coisas. Uma curiosidade que existe nesse capítulo 23, não sei se vocês perceberam, são os ai. Lembra da águia que passa em Apocalipse, dizendo os ais? Aqui a mesma coisa. O Senhor várias vezes dá os ai dos fariseus. Ai de você, fariseu, ai de você, fariseu, ai de você, fariseu, porque são um povo que o próprio Senhor disse, marcado para a condenação. Amém? Então esses são os fariseus, são os primeiros que a gente viu aí aparecendo. Acho que de mais relevância, eu acho que não tem muito o que falar. Aí vamos falar desse segundo grupo agora, o que é o segundo grupo que mais aparecia, né? O segundo grupo que mais aparecia eram os saduceus. Não aparecia muito, não, porque nem é muito a deles aparecer. Eles tem uns detalhes também lá dos fariseus, quando o Senhor fala das roupas deles, cumprimentos. Eu acho que vai complicar um pouco a tua cabeça eu te explicar isso agora, mas depois eu posso fazer um estudo mais, vamos fazer assim um avançado, vamos dizer assim, né? Aí a gente fala até da vestimenta dos fariseus, que tinham os cordões maiores, que significava a santidade e essas coisas. A gente explica num outro momento. Acho que para ter uma base do que eram os fariseus, acho que já dá para você saber. Aí vamos para esse grupo, para essa seita judaica chamada saduceus. Saduceus, porque eles eram, como é que eu vou falar? Eles eram discípulos, eu ia falar sacerdotes. Eles eram os discípulos de Sadoc. Né? E o que eles criam? Primeiro, eles eram um grupo, diferentemente dos fariseus, eles tinham poder. Tinha poder, tanto político como financeiro. Eles eram um grupo religioso que achava que a religião deveria andar lado a lado com a política. Então, o envolvimento deles com Roma dava a eles um poder muito diferenciado. Isso poderia fazer deles maiores até do que os fariseus. Lembra que eu disse no culto passado
que quando Jesus desce do monte, tá os dois grupos, né? Tem um grupo de saduceus e um grupo de fariseus, que para eles estarem juntos ali, sendo rivais do jeito que eles eram, é porque tinha um motivo muito importante. Eles só não cresceram e foram mais fortes porque a forma deles enxergarem a Torá era completamente deturpada. Eles acreditavam por exemplo, eles não acreditavam em algumas coisas que iam contra o que os profetas e principalmente o que Moisés pregava. Então não era nem que eles eram protestantes, eles revolucionaram, queriam revolucionar. Só que eles não tinham a verdade como Cristo tinha para poder causar essa revolução. Então eles eram assim, políticos e muito envolvidos em Roma. Característica, a conversa que eles têm com Jesus, se eu não me engano, no capítulo 22, é que eles não acreditam na vida pós-morte. A base deles é a seguinte: nós devemos... a base é bonita, é muito interessante, mas não é real. Nós não devemos fazer para algo. Nós devemos fazer por fazer. Sabe o que eu sempre prego para vocês? A gente não entregar o dízimo para receber algo em troca. Eu vou entregar o dízimo porque eu amo. Se Deus vai fazer alguma coisa ou não, é com Ele, não é comigo. É o que a gente prega, é amor. Mas não era isso que eles pregavam. Eles pregavam isto com outro conceito. Faz porque realmente não vai ter. Eles não acreditavam no sobrenatural. Eles acreditavam na terra. Eles acreditavam neste plano. Eles não acreditavam numa outro mundo. Eles não acreditavam na vida após a morte. Eles não acreditavam assim, tipo, vamos fazer a nossa parte aqui para sermos recompensados pós-morte. Não, eles não acreditavam na vida pós-morte. Então, no capítulo 22, eu acho que versículo 23, eles se deparam com Jesus exatamente falando sobre isso. Jesus diz para eles que há sim uma recompensa pós-morte. E depois Jesus prova na sua ressurreição que existe vida pós-morte, existe um corpo, como é que eu falo? Um corpo diferenciado pós-morte. O apóstolo Paulo diz que isso que nós temos hoje é uma barraca e que nós teremos uma casa estruturada, querendo dizer que o nosso corpo, nós vamos receber um corpo glorificado. Nós pregamos sobre o Apocalipse e sabemos tudo o que nos espera no futuro, e nada disso eles acreditavam. Eles eram pessoas muito boas, pessoas religiosas, acreditavam em Deus, faziam coisas boas, mas faziam para o agora. Imagina uma ONG que distribua cestas básicas, que tenha um centro de recuperação, que faça coisas para a Terra, para este momento. Eu não estou fazendo nada para conseguir nada depois, nem agora nem depois. Eu não vou ter nada, eu vou só fazer porque eu amo a Deus. E também não existe depois que eu morrer, acabou. Eu não vou conhecer Deus, Deus para mim é só aqui. Não sei se está dando para vocês entender. É um plano, é só o plano terreno. Não acreditavam numa vida espiritual após a morte. Quando eles se encontram com Jesus, é isso que pega. Eles tinham um coração muito bom, eram muito estrategistas, tinham poder, mas tinha essa questão do que morreu, acabou. A gente tem, e essa questão a gente tem até os dias de hoje. Existem muitas pessoas no nosso meio que acreditam que depois que morrer, acabou. E isso leva as pessoas a uma condição de vida estranha, né? Porque como é que eu vivo sem... se eu morrer hoje, acabou tudo? Como é que pode ser a cabeça da pessoa? Como é que ela se motiva no dia a dia a deixar um legado, deixar uma história? É difícil de nós, que somos cristãos, entendermos isso. Mas para eles era a verdade de vida. Então, no encontro que eles tiveram, Mateus 22 com Jesus,
Jesus diz para eles, vocês estão completamente errados, porque eu vim para provar que existe vida pós-morte, e aliás, o melhor é o que está por vir. Tanto que o cristianismo, ele nos prepara não para esta terra. O cristianismo nos prepara para uma vida futura. Então, se eu voltar aqui, peraí. Se eu voltar aqui, irmãos, eu vou ver o dia de hoje. É claro, eu disse para vocês que eu tinha um monte de matéria preparada, mas não tinha essa. Então, até a Paula me chamou, eu falei, filha, eu estou preparando a aula. Ela falou, você vai dar aula do quê? Eu falei, ainda não decidi. Eu estava preparando isso. E a maioria dos estudiosos que estavam falando dos fariseus, a maioria, não todos, mas a maioria, comparando com os dias de hoje. A vaidade, né, os grandes templos, os shows, as festas, os eventos, o aparecer, a mídia social. Aí você pode falar assim, apóstolo, o senhor também está aí na mídia social. Mas hoje a minha igreja é essa, por causa da pandemia. Não só eu, os bispos, os pastores, a nossa igreja é essa, eu não estou aqui para aparecer. Se eu estivesse aqui para aparecer, eu ia fazer igual toda live. Você deve assistir, toda live é assim, né? Não esquece do meu rosto. Eu não faço isso nenhuma. Eu me coloco no meu devido lugar aqui, que é o pequenininho do lado, falando. E eu só apareço para você saber quem é. Então eu não estou aqui para aparecer. Não é a visão do cristianismo aparecer. Não é a visão da NPV. A NPV tem um centro, é Jesus. Os fariseus não. O negócio deles era eu quero aparecer. É a minha roupa que brilha mais, é o meu relógio que é o mais caro, é o meu carro que é o mais bonito. É essa a pegada. Então, os fariseus, a gente tem hoje, segundo os estudiosos, a grande referência das igrejas evangélicas hoje são os fariseus. Tá? Não estou cutucando ninguém aqui não, mas na verdade eu estou sim. E aí voltar a falar dos saduceus, acho que é isso. Né? Eles não acreditavam na vida pós-morte, não acreditavam no sobrenatural. O mais louco de tudo. Imagina assim, existe um Messias, não existe? O judaísmo acredita no Messias. Então está todo mundo esperando o Messias, menos nós, porque o Messias já veio. Jesus já veio, já disse, declarou. Né? Não é que não tem dúvida, ele falou da boca dele, eu sou o Messias. Ponto final. Uma vez vi um debate entre um islâmico e acho que era um rabino, e eles estavam falando, mas Jesus nunca em nenhuma passagem Jesus disse que é o Messias. Diz sim, para a samaritana ele diz, eu sou o Messias. Né? Naquela passagem ele deixa bem claro que ele é o cara, ele é o Messias, ele veio, ele é Deus e ponto final. Quem acreditar, acredita, tem ouvidos para ouvir, ouça. Então nós não esperamos o Messias, esperamos a volta do Messias, que é diferente. Então, toda a ramificação, os fariseus esperam um Messias, que é um cara religioso, eles esperam tipo um papa, né, que vai vir, vai governar religiosamente. E os saduceus, o que eles acreditavam? Não vai vir um homem. O Messias não é uma pessoa. O Messias é uma nova era. O Messias é uma era de paz, é uma era de amor, é uma era de revolução, onde o mal vai passar. Sabe, tudo vai acontecer sem que tenha a presença de um homem. Sem que o Messias, o Cristo, esteja presente. Porque na visão deles não existe vida pós-morte. Então é uma mudança que o planeta passaria, uma nova era, e isso para eles é o Messias. Então por essas loucuras, eu quis ser engraçado, acabei sendo desrespeitoso. Não é loucura. Por esse entendimento dos saduceus, é que, na opinião de muitos pesquisadores, eles não eram tão fortes e não eram tão grandes. E também eles eram muito fechados. Eles não gostavam muito de aparecer, eles eram muito na deles, era um grupo mais comedido, muito diferente dos fariseus. Tá? Se for aparecendo perguntas, vão colocando aqui, por favor. Falamos dos fariseus, falamos dos saduceus, agora vamos falar dos
essênicos. Quem são os essênicos? Esses aparecem muito pouco. Muito, muito, muito pouco. Porque eles eram um grupo que gostava de se isolar. Eles eram aficionados por purificação. Eles não idolatravam água, não tem nada a ver com isso, mas eles tinham um contato com a água muito, muito presente, coisa diária. Eles tinham um tipo aquilo que chamam hoje de ofurô, eles tinham, já tinha a invenção deles, né? Eles tinham uns negócios grandões assim, tipo uns barris muito grandes, cheios de água, onde eles entravam para se purificar. Era como se fosse um batismo, porém era algo meio que diário. Eles entendiam que era necessário se purificar. Eles tinham um negócio deles com purificação. Eles não gostavam de se relacionar com mulher. Não tem nada a ver com homossexualismo. Nada. É questão de pureza. Não era proibido casar. Mas para você ter uma ideia, se eles se casassem, eles ficavam separados da mulher. Eles evitavam andar junto, né? Dormir junto, fazer as coisas juntos. Era mesmo assim uma questão de fazer família. Mas a maioria deles preferia não tocar em mulher, por causa da questão da purificação. Então andavam isolados, se isolavam, tinha essa questão desse ofuruzão aí, que eu esqueci o nome de como era, que eles mergulhavam. E daí surge talvez, a teoria de que João Batista tenha sido membro deste grupo. Porque se a gente analisar, de todas essas seitas que existiam na época de Jesus, que nós estamos falando, fariseu João Batista não era. Saduceu ele não era. Agora, essênio, ele podia ser por quê? Porque João Batista vivia isolado. As roupas que João Batista usava era roupa pano de saco. Ele comia gafanhoto e mel. E como é que ele apareceu? Batizando. Quem é que batizava? Quem é que sabia dessa história de batismo? Quem é que tinha essa ligação com a água? Os essênios. Então é muito provável que João Batista tenha participado, tido uma criação entre os essênios. Ele não era essênio, mas ele pode ter tido um conhecimento, uma vivência nos essênios, e depois tido a direção do Espírito Santo de Deus para fazer o batismo para a remissão de pecados. Remissão de pecado é purificação? É purificação. Só que o batismo que os essênios faziam, além de ser diário, não era para a retirada de pecados. Era para uma purificação espiritual, uma coisa assim. Né? Mas se a gente pegar a história religiosa do momento, se assemelha muito com aquilo que João Batista veio fazer. Né, ou fazia quando a Bíblia relata sobre ele. Então pode ser que João Batista tenha sido, durante algum tempo, um essênio. Tá? Historicamente, uma atitude muito bonita que eles traziam, de milênios, assim, milenar, que o tataravô passou para o bisavô, que passou para o avô, que passou para o pai, que passou uma tradição muito bonita que eles tinham. Quando chegava a noite e estava próximo do sol nascer, eles não falavam nada. Era meio que proibido, entre aspas, falar qualquer coisa além de orar para Deus, pedindo a Deus que o sol pudesse nascer. Uma atitude linda de reverência, reconhecimento de poder. Sabe, meu irmão? Você pode achar assim, mas que bobagem, o sol vai nascer. Sim, o sol vai nascer, mas quem é que faz o sol nascer? É o Senhor. Quem é que diz para o mar até onde ele pode ir?
é o Senhor, embora vá acontecer, eu tenho por mim assim, é uma atitude muito, muito bacana, muito bonita, essa tradição que eles tinham. Eu não sou um cara muito apegado à tradição, mas respeito todas as tradições. Tradição é tradição. Né? E eles faziam isso na expectativa de que a oração deles faria com que a misericórdia de Deus fizesse o sol nascer, e aí, a partir do nascimento do sol, eles passavam a levar a vida normalmente. Isso é maravilhoso. Sabe, irmãos, tem algumas coisas na nossa vida que elas passam muito desapercebidas. Muito desapercebidas. Nós nos acostumamos com coisas, com provas tão reais da existência de Deus, mas elas são tão fáceis, assim, tão cotidianas, que a gente não valoriza. Eu não sei onde você mora, você está me ouvindo, me assistindo de qualquer lugar do mundo. Eu não sei onde você mora. Eu não sei se você sair agora na sua casa, se você vai olhar para o céu e você vai ver que existe uma bolinha branca. Essa bolinha branca, ela é gigante. Embora você veja ela pequenininha, ela é muito grande. Uma vez eu passei aqui o tamanho da Lua, né, é muito grande. Ela não chega a ser um planeta, é um satélite, mas é muito grande. E você olha para todo dia você olha para cima, você vê uma bola que pesa toneladas e toneladas, flutuando, brilhando, e você acha que é normal. Aí nasce a Lua, se põe, nasce o Sol, que é uma bola de fogo, que assim, o nosso planeta seria uma poeira perto dele. E todos os dias essa bola de fogo está lá no céu, está lá queimando, nos dando energia, nos dando vida, flutuando no nada, no nada. Pega não sei, ó, tem uma pilha usada aqui, ó, vou soltar ela. Caiu. No entanto, a Lua e o Sol estão lá todo dia para você olhar e falar: quem colocou essa bola aí? Se você for mais a fundo, mais sensível espiritualmente, você vai ver que não tem só a Lua. Existem milhares e milhares de pontinhos brilhantes, alguns deles são estrelas, alguns deles são planetas e alguns deles são galáxias. O nosso planeta, por exemplo, não é o maior, ele está intermediário. Eu coloquei no grupo dos sacerdotes o tamanho dos planetas. O nosso é um planeta muito pequeno. Na Via Láctea, que é onde o nosso planeta está, ele é quase que imperceptível. A Via Láctea é uma galáxia, que existem dezenas de planetas. E quando você olha e você vê um brilhinho, às vezes esse brilhinho não é uma estrela, é uma galáxia. E dentro deste brilhinho que você está vendo, tem mais dezenas de planetas, que são essas bolas de toneladas gigantes, planeta, flutuando no meio do nada. Mas você está tão perdido na conta que você tem que pagar, no horário que você tem que acordar amanhã, sabe, nas coisas humanas, terrenas, as coisas dessa terra, que você não consegue perceber o quão Deus é poderoso e como é fácil perceber que Deus existe. Então, quando a gente vê a atitude dos essênios, todo dia aqui, ó, de manhã, não vamos falar nada, vamos só orar a Deus para que Ele permita o sol nascer. Cara, é demais. Você pode achar que é nada, mas não é. Deus está nos dando sinais da sua presença a todo momento. Você pode procurar na ciência algumas explicações, você não vai encontrar. Você não vai encontrar. Porque a distância, eu gosto de colocar essas coisas no grupo dos sacerdotes da igreja, mas a distância entre um planeta e outro, eu não sei se você sabia, mas entre a Terra... Bom, deixa, não vou falar dessas coisas agora, não, senão a gente vai se perder no horário. Mas, então eu gosto disso, gostei disso neles. Gostava nisso deles. Na sensibilidade
de perceber o poder de Deus. O sol só nasce se Deus quiser. Não é automático. É muito bonito isso. Não é automático acordar amanhã, irmão. Você está prestando atenção no que eu estou te dizendo? Embora você ache natural, eu vou deitar, vou dormir, vou acordar amanhã, não. Você vai acordar amanhã se Deus quiser. Você acha que você vai acordar amanhã e vai pegar o seu carro e vai para o trabalho e lá você vai trabalhar porque seu emprego está garantido? Não, seu emprego vai estar lá se Deus quiser. Quem é que podia imaginar uma pandemia que iria fazer com o mundo que fez? Nós precisamos ser mais sensíveis à presença de Deus. O apóstolo ele diz assim: vocês fazem planos, vão para tal cidade, vão para tal lugar, lá nós vamos fazer negócios e lá nós vamos enriquecer, vamos prosperar. E o apóstolo diz assim: vocês são malucos. Vocês fazem planos na cabeça de vocês e na verdade a única coisa que vocês deveriam fazer é, se Deus quiser, vai acontecer alguma coisa. Porque para cair uma folha de uma árvore é só com a autorização de Deus, irmão. Pensa nisso. Os essênios, a seita deles, nos leva a ter esse pensamento. Amém? Bora lá para o último então. Se tiver pergunta, vocês vão colocando aí. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. É isso, né? A única coisa que Jesus, a gente não precisa te dizer, um contraste que eles tinham, outro contraste que eles tinham com Jesus em relação à mulher. Jesus amava as mulheres, não é? Jesus andava com muitas mulheres, seja elas como for. Os essênios, eles não andavam com um pecador de jeito nenhum, por causa da purificação. Jesus vivia andando com pecador, com cobrador de impostos, com prostitutas, e não tinha a mínima restrição em andar com mulher. Tinham muitas que andavam com ele. Quando ele está ali em Samaria, tinha muita gente. Jesus vai direto na samaritana conversar com ela. E ela até se espanta. Ela fala: você é homem, é judeu, vem falar comigo? Porque né, é outro conceito. Então, esses são os saduceus. E aí vamos para o último. O último dessa ordem, né, que nós estamos. Deixa eu tirar aqui. Que são os doidos. Ei! Chegamos nos doidos. Por que doido? Não, eles não são doidos. Eles estão bem distantes de ser doido, mas eles eram muito famosos. Desculpa, irmã, aquela pilha que eu usei como exemplo, ela estava na minha perna e agora ela caiu. Eles eram muito famosos. Eles eram temidos. Quer ver uma coisa? Me responde aí quem já ouviu falar de... lá da terrinha da pastora Rose, nem sei se a Rose está aí. A Rose está aí, acabou de falar. Tinha um grupo, que era um grupo liderado por um homem chamado Lampião. Quem já ouviu falar? Responde aí para mim. Tem delay, né? Mas vai respondendo aí para mim. Eles eram extremamente famosos, revolucionários, violentos. É mais ou menos isso. Os zelotes, eles eram mais ou menos assim. Eram os caras doidaço, violento, né? Adoravam um quebra-pau, adoravam terrorista, não pensava 2, 3 vezes para matar, né? Nada comprovado, mas em alguns livros apócrifos, se você ler aquele livro, eu tenho áudio, vou gravar para vocês, me lembrem, tá? De transformar, porque ele está em vídeo, eu vou transformar em áudio. E passar para vocês o livro de José de Arimateia. José de Arimateia é muito interessante porque ele dá um relato do que aconteceu com ele depois que Jesus foi preso, a perseguição. Fala algumas curiosidades de Judas, que eu usei até para quando nós fizemos o estudo de Judas. Fala dos dois que estavam crucificados com Jesus, de Dimas e do outro.
E o outro, que era um sanguinário, há uma grande probabilidade dele pertencer ao grupo dos zelotes. Não é? Também uma grande possibilidade de Jesus Barrabás também pertencer ao grupo dos zelotes. Então era esse nível de pessoas, né? Sanguinários, assassinos, perseguidores, fanáticos por aquilo que acreditavam ser o certo. Eu usei aqui um exemplo nacional para você ter uma ideia. Para muitos, Lampião foi um herói, né? É um herói da história nacional, do folclore nacional, embora seja uma história verdadeira. Os zelotes não tinham nada de herói, absolutamente nada de herói. Eles eram sangue no olho mesmo. Se eu ver se eu tenho alguma coisa interessante aqui. Eles eram revoltados, eles achavam que ter que pagar imposto para Roma era pior do que ser escravo. Então, o sonho deles era fazer uma revolução contra Roma. A gente vê um dos poucos momentos em que eles são citados, né, no Novo Testamento, quando Gamaliel, lembra, né, Gamaliel falando, ele fala sobre Judas. Judas começou um grupo aí, era os zelotes. Judas Galileu, não é isso? Era Judas Galileu. Gamaliel diz sobre ele. Ele também, se for igual aquele, ó, veio e meio que tá aí, passou, não pega nada. Mas se for de Deus também, ninguém vai poder se levantar contra, porque ninguém se levanta contra Deus. Não é verdade? Isso a gente sabe bem, né? Nós que somos NPV, nós sabemos bem dessa história. Não adianta perseguir aquilo que é de Deus. Aliás, pode perseguir, né? Mas quanto mais bate, mais cresce. Quanto mais tenta afogar, mais Deus dá estratégia, mais Deus levanta. Assim é a história. Então os zelotes, eles têm essa história. Eles foram citados por Gamaliel e são, para a gente terminar a história dessas seitas, eles são os responsáveis diretos pela destruição de Jerusalém. Né? São os responsáveis diretos pela destruição do templo. Fizeram o que fizeram, brigaram com Roma, até que a situação se tornou impossível de lidar. Tito ainda tinha como, não o nosso Tito, né? O Tito brother que eu disse, o Tito irmão, o Tito imperador, ele ainda tinha como ideal não destruir o templo. Né? Isso aconteceu no ano 70. E mesmo assim, quando o Tito viu que o templo começou a pegar fogo, ele também não fez questão nenhuma de tentar recuperar o templo e deixou ir ruína abaixo, né? E ali destruir, e o povo de Israel então acabou, e, se não me engano, até 1948, né? 48, que a nação de Israel foi novamente estabelecida. Desculpa, essa informação eu deveria ter para dar, mas eu não me lembro. Mas acho que é isso. Acho que é 1948. E o povo acabou. Acabou Jerusalém, acabou o templo, porque os caras resolveram enfrentar através da força, né? Tentaram ganhar através da violência, como eles eram violentos. Então, uma condição que não tinha absolutamente nada a ver com aquilo que Jesus veio pregar. Então, de todas elas, todas se passaram, como diz as profecias. Tudo passou. A religião que Deus disse que não passaria, o povo dele, o povo judeu, permanece. A religião judaica permanece. E a verdade imperou. Jesus hoje não é uma religião. Jesus hoje é a verdade. Jesus é o Messias que veio e vai levar para o céu todos aqueles que nele crê, declarar o nome dele, se batizar, se arrepender dos seus pecados e assim desejar. Né? Jesus não é nenhuma religião. Jesus é a verdade.
Jesus é a consumação daquilo que o Antigo Testamento e o próprio judaísmo, embora eles não queiram aceitar, né, até por causa de tanta divisão, um acha que é uma era, o outro acha que é um guerreiro, o outro acha que é um papa que vai vir. Jesus já veio, irmão. Jesus já está aí, aliás, já está para voltar. Agora, posso te contar uma coisa? Fazendo esse estudo, você vê, eu estou nessa vida há 30 anos, graças a Deus. Graças a Deus, há 30 anos eu estou no Evangelho, né? Ministrando, fazendo a obra de Deus, mas algumas coisas eu sou pego de surpresa. Foi fazendo essa matéria hoje que eu descobri que existe um grupo de pessoas que dizem que Jesus voltou no ano 70, quando o templo foi destruído. E eles pregam isso na igreja, que Jesus já voltou. Mas aí essa história vai ficar para um outro estudo, para eu poder dizer para você que isso é loucura. Jesus veio sim. Veio, subiu e está para voltar, mas ainda não voltou. Amém? Então Jesus é a nossa verdade, Jesus é o caminho, é a nossa verdade e é a nossa vida. Então glória a Deus por isso e por tudo que nós pudemos ver hoje. De tudo que nós vimos, o cristianismo tem um pouco. Né? A formação de todo o cristianismo veio desse povo aí. Surgiu daí do meio. Né? Então, por isso que para Paulo conseguir o que ele conseguiu, foi uma luta muito grande. Libertar o cristianismo de ser mais uma seita, de ser uma religião, para ser a verdade de vida de uma pessoa, o caminhar de vida de uma pessoa, não mais uma regra, não mais, mas a verdade, o amor, o sentido. Paulo teve que lutar e conseguiu, porque hoje nós estamos aqui vivendo a verdade que é Cristo. Nós não estamos vivendo a religião cristã. Estamos vivendo a verdade que é Cristo. Por que, apóstolo, o senhor bate na tecla que Cristo não é religião? Porque, irmão, religião significa religar. E quando Cristo morreu na cruz, houve um grande terremoto e o véu se rasgou. Então esse negócio de ter que me ligar, não liga mais, tá ligado? Não precisa mais ninguém te ligar, já tá ligado. Já tá ligado, o véu rasgou, é só entrar. O único caminho é ele. Ele é o caminho, não é a religião. Ele é o caminho, ele é a verdade. É ele, não é religião. Não é placa de igreja, cara, não é... é outro estudo, né? Tem muita coisa para falar por Jesus, porque quando você começa a falar de algo que você é apaixonado, você não tem vontade de parar. E eu não tenho vontade de parar de falar de Jesus, da salvação, porque ele é o cara, meu. É o cara, não tem regra. Tem uns malucos aí que ficam falando um monte de coisa. É isso, aquilo. Ah, porque a minha oferta fez isso. Ah, porque o meu jejum. Que sua oferta? Que teu jejum? Quem fez foi Cristo, rapaz. Quem você pensa que você é para fazer alguma coisa? Você não é ninguém. Você não é ninguém. Nem o teu jejum, nem a tua oração, nem nada pode fazer nada por você. Você não vai obrigar Jesus a fazer nada. Ele faz porque ele é. O meu dízimo, a minha oferta, o meu jejum, a minha oração é o meu negócio com Deus. É a minha consagração. Agora, achar que aconteceu porque eu fiz é muita pretensão, é ser muito fariseu. Né? Por isso que eu digo que as pessoas estão dizendo que hoje em dia tem muito a ver com os fariseus. Ah, aconteceu porque eu fui no monte. Ah, aconteceu porque eu fiz a campanha. Ah, o que você fez, irmão? Você fez o que na vida? Você foi no monte uma vez, o resto do dia você fez um monte de coisa errada. Para com isso. Bom é Cristo. Doidão mesmo é Cristo. Maravilhoso é Cristo. Pai da eternidade, príncipe da paz, Deus forte. É Cristo, é Jesus. Tira isso da tua cabeça. Tira da tua cabeça. Não tem mais preço a ser pago. Não tem mais preço a ser pago. Ele já pagou. Com cada gota do sangue dele, ele já pagou. Você não precisa pagar mais nada. Você só precisa amar.
aprender a amar. Às vezes é mais difícil do que pagar. Amém? Então nós vamos orar. São 10 horas e 45. Olha, eu tô tipo a Luciana, hein? Eu tô britânico. 10 horas e 45 minutos. Nós vamos fazer a nossa oração de consagração da nossa quinta-feira e vamos agradecer a Deus pela quarta-feira que Ele nos deu. Né? Graças a Deus, mais um dia abençoado. Então, coloque aí os seus pedidos de oração. Nós vamos orar. Em nome de Jesus. Deixa eu colocar aqui o nosso louvorzinho no fundo para que nós possamos orar. Você pode enviar o teu pedido de oração, tá? Pode enviar o nome, o pedido de oração. Nós vamos orar e vamos interceder pela tua vida. Aliás, nós temos agora um programa de intercessão todos os dias 15:07. Chama-se NPV News. É um programa de intercessão por problemas que acontecem no dia. Hoje nós oramos, ontem nós oramos, conversamos sobre e oramos em relação aos números do coronavírus, que hoje chegou a 1.200 e poucas mortes. Hoje nós tivemos 2 casos de pedofilia. Uma criança de 11 anos que foi engravidada, mais uma, pelo padrasto, e um engenheiro que assediava crianças pela internet e graças a Deus foi preso, mas pagou fiança e está livre. E também oramos pela violência contra as mulheres, mostramos um gráfico, o crescimento do feminicídio. É um programa muito interessante, você poderia participar se você tiver tempo. Eu sei que o horário é ruim, mas é uma grande bênção. Amém? Enquanto você vai colocando os seus pedidos de oração, a partir da semana que vem nós vamos ter uma alteração, de novo na nossa grade. Tá? O programa NPV no ar volta a ser todos os dias. Este estudo bíblico vai passar a ser agora às terças-feiras. Vai ser feito pela Bispa Silmara. Amém? Então a estrutura agora vai ficar assim: domingo apóstolo, segunda bispo Edu, terça bispa Sil, quarta pastora Nina, quinta bispa Paula, sexta bispa Adri e no sábado nossa alegria. Amém? E o programa NPV no ar todos os dias das 9h30 até as 11h e o programa NPV News todos os dias às 15:07. Tá bom? Aí você ajuda o apóstolo a divulgar. E hoje à noite, nessa noite, nós vamos aqui orar. Deixa eu pegar os nomes. Vamos orar pelo Deone, vamos orar por toda a sua família. Vamos orar pela saúde da mãe do Bispo Eduardo. Vamos orar pela Raquel, nossa Alegria 2, pela família dela, pelo Alex de Souza. A Lu pede oração pela Andréia, pelo José Antônio, pelo Danilo, pela Daniele, pelo Daniel, pela Bruna. Colevati, pelo Solon Júnior, pela Helena, pelo Linei, pelo Leni, Enos, Leandro, Nathalie, Luca, Bruno, Edson e família. Jonatas e família. Eber e família, Edivaldo, Mariceia, Eduarda, Silvana e Débora, Nelson e família. Pastora Rose pede oração pela Rosinei, Roneide Felipe, Fernanda Felipe, Arthur e Davi Luca. A Bispa Sil pede oração pela Leide, pela Lucimara, pela Dona Matilde, pela Fabiana, pela Kelly, pelo Marcelo, pelo William, pela Vivian Viana. Quem mais? A Paula pede oração pela Cida, Cristina, Carolina, Conceição. Bispa Adri pede oração pela Adriana Machado e sua família, Elias dos Santos e Michele Daiane. Cristiane Lima e sua família.
A Valéria pede oração pelo Arthur. Também por uma amiga que tem uma doença na coluna. Em nome de Jesus. Vamos orar então? Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós nos colocamos neste momento como igreja, prostrados aos Teus pés, reconhecendo, Pai, que muito do que há em nós necessita ser mudado. Muitas vezes o menos é mais. É verdade. É uma palavra humana, não é uma palavra bíblica, mas é verdade. Hoje, nesse estudo, nós pudemos ver que tantas pessoas quiseram acrescentar, tirar, modificar, fazer do seu jeito aquilo que já estava pronto por Ti. E isso liga um alerta em cada um de nós para que nós também não sejamos assim. O que o Senhor disse na cruz foi que estava consumado, estava pronto. Não precisa ser mudado. Precisa ser aceitado. Precisa ser amado. Nós te aceitamos, Senhor. E como te aceitamos? Como te amamos, Senhor? Como reconhecemos e declaramos para quem quiser ouvir que o Messias veio e é nosso, como nós somos seus. Bendito é o Senhor, Messias, o nosso Salvador, o Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas, é o Senhor. Quando perguntaram para os discípulos quem era o Senhor, Pedro disse certo, o Senhor é o Messias. Aleluia. O que eu preciso mais? Eu sou amigo do Messias. O Messias me chama pelo nome. Eu sou a igreja do Messias. O que eu preciso pedir para o Messias? Antes da palavra chegar na minha boca, o Senhor já a conhecia. Ainda quando era uma massa informe no ventre da minha mãe, o Senhor já sabia deste dia. O Senhor sabia de todos os meus dias. De todos os nossos dias. Por isso, Pai, eu clamo pela Tua misericórdia. Eu não quero de forma alguma perder a minha comunhão contigo. Nem eu, nem aqueles aos quais o Senhor me confiou. Nós queremos te agradar. E sabemos que te agradamos quando reconhecemos os nossos maus caminhos. Sabemos que te agradamos quando nos confessamos a Ti. E nós fazemos isso agora, Pai. Temos consciência que pecamos contra o Senhor. Nos perdoa. Mais uma vez. Nós não podemos dizer, meu Deus, que não vamos pecar mais. Estaríamos mentindo. Mas podemos dizer que vamos nos esforçar cada dia mais. Não por nós. Não por um carro. Não por uma casa. Por Ti, Messias. Por Ti, Jesus. É o Senhor o nosso alvo. As outras coisas são consequências do Teu caminho, do caminho de quem Te busca, mas o que eu busco é o Senhor. O que eu quero é o Senhor. Eu sei que todas as outras coisas serão acrescentadas, eu sei, Pai. Mas eu quero o Senhor. Nos ajuda a jamais sair da Tua presença.
Eu te peço pela minha vida, pela minha esposa Valéria, pela minha filhinha Bruna, pelo meu filhinho Rodolfo, pela Bispa Paula, pela Bispa Silmara, pelo Bispo Edu, pela Bispa Adriana, pela Pastora Rose, pela Pastora Nina, pelo Leonildo, pela Raquel, pelo Deone, pelo Will, pela Lu, pela Elvira, pela Jussara, pela Antonieta, por toda esta família que o Senhor está criando ao nosso redor, Pai. Perdoa, Senhor. Marca-nos com o sangue do Cordeiro que é Jesus Cristo. Tira de sobre nós, Senhor, o julgo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado. Habilita-nos, Pai, a vivermos a sua vontade boa, perfeita e agradável. E que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas. Que neste dia que vai começar, o Senhor seja o nosso escudo e a nossa fortaleza. O socorro presente na hora da nossa angústia, que caiam 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, que nós não sejamos atingidos. Deus Todo-Poderoso, nós queremos consagrar a Ti esta quinta-feira, porque esta é a única chance que nós temos de permanecer de pé até o final do dia, com toda a consciência de que não merecemos, não somos dignos, somos pecadores, mas na consciência de que nós temos um Deus que ama incondicionalmente, que não lança fora os que o buscam, e que a misericórdia dura para todos sempre. Por isso, Senhor, debaixo da graça de Jesus Cristo, Messias, nosso Senhor e Salvador, eu te peço, nesta quinta-feira, nos abençoa, nos guarda e nos livra do mal. Sustenta-nos, Pai, com o teu braço forte, que o pão deste dia não falte hoje. Afasta de nós os nossos inimigos, os nossos adversários, aqueles que desejam o nosso mal, que os dardos inflamados lançados por eles contra a nossa vida não prosperem, que os laços que eles tentam armar contra nós sejam por ti desarmados. Enfraquece, Pai, a cada um deles diante da tua presença. Guarda os teus filhos, Pai. Quando estiver fora de casa, livra de bandidos e marginais, de roubos, de assaltos, livra dos acidentes. Guarda, Pai, aqueles aos quais o Senhor me confiou, que nenhum deles se perca. Dá a eles testemunhos, Senhor. Dá a eles felicidade. Dá aos meus filhos na fé, meu Deus, o sonho, o desejo do coração. Faz eles felizes na vida sentimental, na família, no trabalho, nas finanças, na saúde. Dá paz, a paz que excede todo o entendimento. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado porque o pão não faltou na nossa mesa. Obrigado pelo dinheiro que, muito ou pouco, também esteve conosco. Obrigado pelo trabalho que não nos falta. Obrigado pelo teu sustento. Obrigado pela saúde. Obrigado pela nossa família, Senhor. Obrigado. Obrigado por nos guardar e nos proteger, Senhor. Obrigado por cada vida que fez parte da história deste dia. Muito obrigado pelos que nos abençoaram e por aqueles que nos ensinaram. Obrigado pelo nosso ministério. Obrigado pela aula de hoje, Senhor. Nós queremos crescer mais e mais em Ti. Obrigado pelo culto da pastora Nina. Acrescenta na vida da Tua filha, Pai. Tem sido tão fiel. Realiza os sonhos do coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu entrego a Ti, Pai, a honra,
a glória e o louvor deste tempo, orando no nome do Messias, Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Espera aí que a Nina colocou uns pedidos de oração, mas com o olho assim eu não consigo me enxergar. Que essa oração chegue até a vida da Daisy, sua família, da Marilene, família, do Tacílio Ramos de Souza, da Priscila Dias, do Ariovaldo, do Natan, do Jonathan, Augusto, do Emuriel, do Igor, do Vladimir, do Gerson Mendonça, da Mona Lisa e família, Mablis e Viviane. Pronto. Agora está todo mundo apresentado diante de Deus. Amém? É isso aí. Glória a Deus. A gente vai fazendo o nosso trabalho, a gente vai escrevendo a nossa história, a gente vai trabalhando para o Senhor, porque se a nossa vida não servir para servir, ela não serve para nada. Não é verdade? Boa noite a todos vocês. Eu fico com vontade de não terminar nunca, mas eu preciso terminar. Amo muito cada um de vocês. Vou ensinar de novo, tá? Bispa Silmara, presta atenção. Deus abençoe a noite de vocês. Até amanhã. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau.